A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu espero que você tenha vindo aqui com a mesma expectativa que eu. Eu espero que hoje você tenha saído da sua casa, do seu lar, e tenha visto assim: eu vou à casa do Senhor, porque lá eu sei que Deus vai falar comigo. Espero que não tenha sido apenas um ato religioso, ou por você não ter nada para fazer hoje. Mas muito pelo contrário disso, porque a presença de Deus é real neste lugar. E se nós não vemos, a gente não chega aqui, se a gente não venha até a casa do Senhor com uma expectativa no coração, às vezes fica em vão o que a gente vem fazer aqui. E eu quero crer que em nome de Jesus, todos nós sairemos daqui de posse daquilo que nós viemos buscar essa noite, do propósito do qual fez nós passarmos o dia inteiro pensando: hoje à noite eu tenho um culto, hoje à noite eu vou à casa do meu Deus, hoje à noite eu vou prestar um culto ao meu Deus, hoje à noite eu vou adorar ao meu Deus, hoje à noite eu preciso que Deus fale comigo. Que o dia inteiro o teu coração tenha ardido desta forma. Que não tenha sido, você chegou em casa: meu Deus, hoje está algum dia, hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia no culto, deixa eu ver aqui para o culto. Eu espero que não tenha sido assim, amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu convido vocês a se colocarem em pé, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e no versículo 5. 2 Reis 25. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou pode acompanhar ali, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Vamos todos juntos? O que diz? Ouvi. Todos juntos. Mais uma vez, só um pouquinho, segura aí. O que Deus mandou que Isaías voltasse? Diz: ouvi e vi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Feche teus olhos para uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai, na tua bendita e gloriosa presença, nós nos encontramos nesta noite, Pai. A tua igreja está reunida, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar neste momento. Que a ação do teu Espírito Santo seja notória no nosso meio, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesta hora. Repreendemos todo espírito de distração. E pedimos: Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, porque almejamos a tua voz. Almejamos te ouvir, Senhor Deus, e almejamos aprender de ti da tua palavra, Pai. Precisamos, Senhor Deus, sairmos daqui alimentados pela tua palavra. Assim nós oramos crendo no agir do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vire para o teu vizinho e diga assim: Deus ouve a tua oração e Deus vê as tuas lágrimas. Podeis tomar assento. Essa história é uma história de um rei que, apesar do seu pai, o rei Acás, ter sido um dos piores reis da história de Israel. Esse homem foi tão ruim, que ele sacrificou o próprio filho a um deus pagão. Esse homem foi tão ruim, que ele desobedeceu a Deus, fechou o templo do Senhor, acabou com tudo que se fazia ali no templo do Senhor, fechou as portas. Um Deus que levou a nação a pecar, levou a nação inteira à idolatria. E apesar de tudo isso, a Bíblia nos mostra que Ezequias foi um homem diferente. Mas falando ainda um pouco do Acás, ele foi tão ruim que a Bíblia diz que quando ele morreu, e isso se encontra
No livro de 2 Crônicas 28, 27, diz assim: Acas morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele no trono. Ele foi tão ruim que nem na morte dele falaram bem dele. Fizeram coisa por ele. Porque já viu, irmãos, ninguém fala mal do morto. Você já foi em velório e viu alguém falar mal do cidadão? Você não vê. Quando você vai no velório, as pessoas estão sempre elogiando. Olha, tem até uma história que conta assim, que na hora do culto fúnebre ali, o pastor estava elogiando tanto o marido, mas esse homem era tão bom, esse homem era isto, esse homem era aquilo, que a viúva cutucou o filho e falou assim: vai lá dar uma olhadinha se é seu pai mesmo que nós estamos velando aqui, ou se nós mudamos de velando. Porque ninguém fala mal de velório, irmão, ninguém fala mal de morto, e nem depois de morto esse homem foi bom. E tem aquela história que chegou o irmão lá no velório do crente e falou assim com a viúva: olha, eu tenho um hábito de todas as vezes que eu vou no velório eu orar para Deus ressuscitar o defunto. Eu posso fazer essa oração aqui também? A viúva chegou no ouvido dele e disse assim: olha, orar você pode, mas se ele ressuscitar, você vai levar ele para a sua casa. E a casa, nem na morte dele, falaram bem dele, não enterraram ele com os reis. Ele foi enterrado como os outros normais, e o rei tinha toda uma honra. Se você vê como foi o enterro de Ezequias, você vai ver a diferença. Foi honrado na sua morte. Mas apesar do Acas ter sido essa pedra de tropeço, e Ezequias foi criado vendo tudo isso, com toda essa influência negativa do seu pai, a Bíblia diz que Ezequias foi um dos melhores reis, foi o melhor rei que Judá já teve. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, fala isso, que depois dele, nem antes dele, houve um rei como ele em Judá. E essa história, a Bíblia relata a história de Ezequias em 2 Crônicas, em 2 Reis e no livro de Isaías. E a Bíblia nos fala que Ezequias tirou a idolatria do meio do povo, incluindo até a serpente de bronze que Moisés havia levantado lá no deserto. Em Números, no capítulo 21, versículo 7, vai falar essa história, que o povo pecou contra Deus, o povo murmurou contra Deus, o povo aborreceu a Deus. Deus manda uma serpente, várias serpentes, e a serpente picava o povo estava morrendo. E Moisés clamou ao Senhor em prol do povo, e Deus falou assim: ó, faz o seguinte então, constrói uma serpente de bronze e pendura ela aí, aquele que for picado olhar para a serpente, não vai morrer. E assim acontecia. Mas o povo é tão ruim, o povo era tão idólatra, que séculos depois, o povo estava fazendo aquela serpente um Deus, adorando, prestando culto àquilo que Deus tinha usado para abençoar o povo. Desentronizaram Deus e entronizaram aquela serpente para adorar. Tudo isso, Acas induziu o povo. Mas quando Ezequias assume o trono, ele tira a idolatria, ele reabre e purifica o templo, restabelece o culto que tinha acabado. Ezequias restabelece a celebração da Páscoa, que lembrava aquele grande feito de liberdade que Deus deu ao povo quando saiu do Egito. Eles tinham deixado de celebrar aquela Páscoa, que aquilo relembrava o povo o quanto Deus tinha sido poderoso para arrancar o povo do Egito. Governou em um período crítico da história de Israel. Herdou um reino sem dinheiro, sem exército e com um inimigo poderoso oprimindo a nação. Um inimigo tão poderoso que era a nação assíria, com o rei Senaqueribe. E este rei oprimia, e quando Acas, o pai de Ezequias,
que ele fazia com os assírios? Ele pagava tributo, pagava impostos. E a nação de Judá foi ficando empobrecida por causa disso. Então Ezequias assume o reino dessa forma. O maior arsenal, o maior exército, a maior potência militar em volta dele. Já havia dominado o reino de Israel. Nessa época, o reino de Israel tinha sido dividido em duas nações, em duas partes. As 10 tribos do norte e Judá e Benjamim, as tribos do sul. 2 tribos apenas. E a Bíblia nos fala que Ezequias era o rei do reino de Judá. E Senaqueribe já tinha dominado todos as 10 tribos que era o reino do norte, que estava sob o reinado do rei Oséias nessa época. Esse rei, esse inimigo, Senaqueribe, já tinha dominado essa parte. E veio agora, o rapaz com apenas 25 anos, assume um reinado desta forma. Um reino empobrecido, um reino sem exército e um reino cercado pela maior potência militar que se havia na época. E a Bíblia nos diz que Ezequias se rebela. Ezequias deixa de pagar os tributos à Síria. E com isso, Senaqueribe vem e cerca a pequena nação de Judá. Faz um cerco em volta dela. E a Bíblia diz que era um exército numeroso em volta. E o que acontece com isso? Ezequias olha aquela situação e vê todo aquele exército em volta, e ainda, para piorar, está sendo afrontado. E o que o inimigo, a primeira coisa que o inimigo faz? Ele vem e propõe, além de ameaçar a cidade, ele propõe uma aliança. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa parte. Eu vou tratar um pouco dessa história, um pouco no livro de 2 Crônicas e um pouco no livro de 2 Reis. Vocês vão acompanhando comigo. No livro de 2 Reis, no 18, 31, apesar que nós já estamos aqui, volta um pouquinho atrás aí onde nós já lemos. O livro de 2 Reis, 18, 31, vai dizer assim: não dei ouvidos a Ezequias. Isso aqui é Senaqueribe mandando o capitão dele, o Rabzaque, a entregar a notícia para o povo de Israel, que no caso do reino de Judá. Não deis ouvido a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo, ou fazei aliança comigo. E rendam-se. Olha lá, vamos ler tudo junto. Vamos de novo, todos juntos. Façam as pazes comigo. E faça o quê? Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra. Olha o que o inimigo começa a fazer. Cerca a cidade e começa a gritar e manda esse recado. Manda falar em voz alta para que todo o povo que estava ouvindo por trás do muro pudesse ouvir. Olha, não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: faz paz comigo. Rendam-se. Resumindo, está assim, rendam-se. Rendam-se, porque eu vou levar vocês cativos, porque não adianta nada vocês lutarem. Vocês não têm como vencer. Ele foi tão ousado, e sabia da limitação bélica do reino de Judá, que ele falou assim: olha, eu te dou 2.000 carros de guerra, se você tiver soldados para isso aí. E ele fala assim: olha, não engane vocês a Ezequias, não dê ouvido a ele, porque qual do Deus pode livrar alguém do rei da Síria? Olha o que aconteceu com Israel. Você não é o mesmo Deus que vocês servem?
Olha o que aconteceu com Israel. Não vieram para nossa mão, não são nossos agora servos. E olha o que aconteceu com o reino tal, reino tal, reino tal, reino tal. E ele foi citando. E ele fala assim, não vos engane. Ezequias dizendo, o Deus de vocês pode livrar vocês. Entenda uma das artimanhas que Satanás faz, meu irmão? É fazer você desacreditar que Deus pode fazer algo por você. Uma das artimanhas que Satanás faz, que o inimigo faz, é fazer você desistir. Porque ele só pode ganhar de você se você desistir. O justo viverá pela fé. Agora, se ele recuar, se ele desanimar, se ele se render, se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós já ganhamos, nós já somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. Você não dê ouvidos ao que o inimigo vai plantando no teu coração, diante da situação que você está vendo com os teus olhos. Você imagina, o povo em cima do muro, ouvindo essa história, olhava para dentro do muro, uns coitados lá, sem exército, sem nada. Olhava para o lado de fora do muro, um exército inumerável. E esse barulho, e essa situação, de tentar fazer você tremer, de tentar você enfraquecer o seu braço antes da luta, é a maior artimanha que o inimigo usa na sua vida. Por isso que ele coloca situações diante de você, mostrando para você assim, olha, você não é capaz. Não tem como você conseguir superar essa barreira, superar esse cerco. Mas a Bíblia nos fala que Ezequias não foi bem assim. Ezequias não se entregou. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 7 e 8, Ezequias encoraja o povo a ter fé em Deus. 2 Crônicas 32, capítulos 7 e 8. Eu quero ler com vocês, para vocês me acompanhando aí. Olha só, olha o que o Ezequias fala. Esforçai-vos, eu vou ler aqui a minha tradução. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior, diga assim, um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o que aconteceu com o povo? E o povo cobrou ânimo com essas palavras de Ezequias. E eu quero, estenda tuas mãos, eu quero profetizar na sua vida. Há um maior conosco. Há um maior na sua vida. E é Ele que guerreia as tuas guerras. E é Ele que guerreia e é Ele que luta por você. Nós não precisamos de muitos, nós temos um maior do que todo o exército inimigo. E que você se fortaleça com essas palavras e recobre o teu ânimo, você que entrou aqui abatido nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Há um maior, não esqueça isso. Não esqueça isso. Há um maior. E olha só, o que Ezequias faz? Depois que encorajar o povo, Ezequias ora a Deus, pedindo livramento. 2 Reis, capítulo 19, versículo 5. Agora a gente volta lá no 2 Reis de novo. 2 Reis 19, 15. Eu vou ler o 14 também. Presta atenção, irmãos. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros. Dos mensageiros de quem? Do rei da Síria. E lendo-a, subiu à causa do Senhor e estendeu perante o Senhor.
E orou Ezequias perante o Senhor. O que o Ezequias fez na hora do aperto? Ele orou. E orou Ezequias perante o Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homem, madeira e pedra. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Diga assim: eu te ouvi. E no versículo 20, e no versículo 32, Deus vai dar a resposta para ele, que nós acabamos de ler. Do 32 ao 34, olha só. Olha a resposta que Deus dá para ele. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará terraplenos, ou seja, rampas de bloqueio contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei. Quem defenderá? Deus. O Senhor falou assim: eu a defenderei, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu acho isso maravilhoso, meu irmão. Olha só, Deus ouve, Deus responde, e agora nós vamos ver um Deus que age. E olha o que Deus fez, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Naquela mesma noite, diga, na mesma noite. Olha, irmãos, escuta a palavra de Deus para a sua vida. Se você está sendo afrontado, se você está sendo humilhado, se você está sendo confrontado pelo inimigo, e se você veio aqui hoje para buscar a Deus, eu quero dizer para você, se você orar, Deus vai te responder. E nesta mesma noite, Deus vai agir a teu favor. Palavra de Deus para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Palavra de Deus para a tua vida. E olha o que Deus faz. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Mas eu quero dizer para você que em 2 Crônicas, no 32, 21, eu quero ler lá para a gente ficar bem entendido o que eu quero transmitir. Volta lá no 2 Crônicas, se você puder colocar aí, 2 Crônicas, 32, 21, vai dizer assim, olha só. E o Senhor enviou, lê comigo lá, irmãos. E o Senhor enviou o que? Quantos? Peraí, quantos anjos o Senhor enviou? Um anjo. E matou todos os homens de combate e todos os líderes. Na minha tradução diz assim: e o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os valentes, os chefes e os oficiais no arraial da Síria. Todos os valentes. Eu pergunto para você, e os covardes? Por que Deus derrubou, o anjo do Senhor matou só os valentes e os oficiais? É porque os covardes precisavam dar notícia. Os covardes precisavam voltar para contar o que aconteceu. Porque os covardes não fazem nada, irmãos. O covarde só sai correndo na hora do aperto. Só estava ali para número. Mas será que foram poucas pessoas? Voltando lá em 2 Reis 19, olha só.
naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial da Síria 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos eram cadáveres. Quem viu que eram cadáveres? Os covardes, porque ele matou 185.000 valentes que cercavam a pequena tribo de Judá. E olha bem, Deus age, livrando a Ezequias, o seu povo, envia um anjo e mata todos os valentes. 185.000. Senaqueribe foge e volta para Nínive e é morto pelos seus próprios filhos. Isso está em 2 Reis 19:36. Depois você vê na sua casa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero aplicar essa palavra no seu? Irmãos, olha bem, o nosso Deus envia um anjo. Deus não precisa de muita coisa, um anjo. Por isso, irmãos, que eu quero dizer para você, que quando a palavra de Deus nos diz, no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, você imagina o que tem a nosso favor. Imagina o que tem lutando por você. E imagina o que tem a sua e a minha disposição para derrubar aquilo que está nos afrontando. O problema é que às vezes nós não chegamos nessa fase. Nós paramos lá atrás, aonde a afronta chega e nós jogamos a toalha. Aonde a pressão aumenta e nós não vemos escape, nós não vemos saída, nós só vemos o problema e nós amolecemos. Ezequias não fez aliança. Ezequias orou a um Deus que ele sabia que ouvia ele. Um Deus que sabia que responderia a ele. Um Deus assim, eu não sei o que Deus pode fazer, mas uma coisa eu sei, Ele tem todo o poder para resolver essa situação. E essa situação não vai resolver com um braço de carne, por isso que ele disse para o povo, olha, não tenham medo, com eles está o braço, está o carro, está a arma, está o míssil, está a bomba atômica, mas conosco está o nosso Deus. O nosso Deus, Ele está conosco. E se você joga a toalha, se você desiste, diante da afronta que você está recebendo, diante da pressão que você está vivendo, diante do que os teus olhos estão vendo, você não chega nessa fase de confiar, de orar, de buscar e de esperar o agir de Deus. Interessante que tudo isso acontece. Esse grande livramento. Imagina, de manhã, esse rei que afrontou a todo a Israel e a todo o Judá, dizendo que Deus não poderia livrá-los. E aí, esse rei, de repente, chega a notícia, rei, tem 185.000, todo o teu exército valente dos oficiais estão mortos. Mas como? Como assim? O que ele fez? Israel tinha lá uma bomba atômica? Judá tinha lá uma bomba atômica? Não. Olha, bomba atômica não tinha não, mas tem um anjo lá, rei. Vocês não estão entendendo. Tem um anjo lá que foi quantos? Um só. Irmãos, isso foi tão notório entre as outras nações, que as nações chegaram depois diante de Ezequias, falaram assim, olha, quero ser seu amigo. Eu sei que você não tem exército, eu sei que você não tem poder bélico, mas eu sei que você tem um anjo aí, meu irmão, que eu não quero desafiar aí, eu não quero que você fique inimigo meu, eu quero fazer paz com você. Olha, eu vou te dar uns presentes aqui. E começou a enriquecer Ezequias. Começou a dar presentes. As nações vinham, falaram assim, eu quero paz com você, viu? Amiguinhos, olha aqui o presentinho para você. E foi enriquecendo.
E a nação foi enriquecendo. E a nação foi enriquecendo. Foi assim, por causa de um anjo que Deus mandou. Porque Ezequias confiou. Interessante que tudo isso passou. Mas não passou pouquíssimo tempo. A Bíblia diz que naqueles dias. Olha que coisa interessante que acontece. Depois de uma vitória sobrenatural dessa. Olha o que diz 2 Reis capítulo 20. Versículo 1. Naqueles dias. Diga comigo, naqueles dias. Você vai colocar aí, irmão? 2 Reis capítulo 20. Eu quero ler com toda a igreja. Olha bem. Como pode? Depois de uma vitória extraordinária como essa. A Bíblia diz, vamos ver todos juntos. Naqueles dias. Todos juntos, gente. Ezequias ficou doente e quase à morte. Isaías, filho de Amós, foi visitar. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Naquele mesmo tempo, poucos dias depois, naqueles dias, não foi naqueles meses, naqueles anos, naqueles dias, Ezequias fica doente. A Bíblia nos fala que ele teve uma úlcera. Alguns teólogos dizem que era um câncer. E ele foi colocado num quarto. Ia definhando, doente. E Deus fala assim, olha, eu falo para Isaías, vai lá e avisa que essa doença aí vai matar ele. E a Bíblia nos fala que Isaías chega até lá e dá a notícia para ele. Notícia difícil de receber. Porque uma coisa é fato, irmãos. Uma hora, todos nós vamos morrer. Mas esse rapaz, ele começou a reinar com 25 anos. Restabeleceu tudo que eu falei de bom no reinado. Restabeleceu o culto, acabou com a idolatria, voltou a celebrar a Páscoa. Menino crente, irmãos. Temente a Deus, servia a Deus, que buscava a Deus, que esperava em Deus, que confiava em Deus. E agora, depois de uma vitória sobrenatural como essa, ele fica doente. E Deus fala assim, olha, dá uma ajeitada na casa aí, porque você vai morrer. Mas é interessante a reação dele. E eu quero ler com vocês. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Sabe o que eu percebo aqui? Quando ele, imagina a cena. Isaías vem, não dá nem a paz do Senhor. Ezequias, você vai morrer, arruma a tua casa, tchau, vai embora. Ezequias sozinho no quarto, vira o rosto para a parede. O que a parede nos simboliza aqui, irmãos? Ele simboliza aqui a nossa limitação, o limite. A parede é sempre um limite. Você não vai depois dela. Se eu for aqui, eu vou bater a cabeça aqui. Limite. Então ele olha até onde ele podia ir. Ele virou para a parede. Simboliza um limite. E olha que interessante. E disse, e orou ao Senhor. Por que Ezequias, agora eu pergunto a você, por que Ezequias orou? Porque ele sabia que Deus... Não, peraí, irmãos. Qual que é o tema aqui, ó? Por que Ezequias orou? Porque ele sabia que Deus ouvia. Vamos todos juntos? Porque ele sabia que Deus ouvia. Por isso que ele orou. Hoje, eu tenho experiência. Eu sei que Deus ouve. E às vezes, quando nós chegamos num momento crucial como esse, uma sentença como essa, às vezes nós, ao invés de orarmos, nós desfalecemos. Ao invés de orarmos, nós nos entregamos.
Ao invés de orarmos, o médico já falou que não tem jeito. Acabou. Não tem mais o que fazer. Eu já recebi a carta de aviso breve. Acabou. Não tem mais o que fazer. Eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Olha só. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor, lembra-te que andei diante de ti, com fidelidade e com integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio. Diga assim, resposta rápida. Resposta rápida. Isaías nem saiu, voltou. Olha só. E não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta. Oh, glória a Deus. Volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor de teu pai Davi. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. E daqui 3 dias, você vai estar lá na minha casa dando pulo, louvando e adorando a Deus. Essa palavra é para você, irmão. Eu agirei em teu favor. Mesmo que já tenham te entregado uma sentença contrária. Quantos recebem essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Eu agirei em teu favor, diz o Senhor. Irmãos, aqui agora é um conflito interno. Ezequias tinha sofrido um conflito externo. Agora ele está sofrendo um conflito interno. E aí chega ao capítulo, versículo 6. Acrescentarei os teus dias 15 anos. Olha bem, que coisa maravilhosa. Recebe a notícia. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus responde. Deus acrescenta. E Deus está gerando oportunidades. Deus está te respondendo. Deus está acrescentando. E Deus está gerando oportunidades. Olha bem, Deus aqui no caso responde a oração mudando a sentença. Deus aqui acrescenta. Eu não sei o que Deus está acrescentando na sua vida. Acrescenta mais 15 anos a Ezequias, mas eu não sei o que Deus está acrescentando na sua vida hoje. Mas se você crê, Deus está agindo e acrescentando na sua vida. Estenda as tuas mãos para cá, olha só, eu quero profetizar em nome de Jesus na sua vida. Deus está acrescentando fé na sua vida. Deus está acrescentando graça na sua vida. Deus está acrescentando misericórdia na sua vida. Deus está acrescentando amor na sua vida. Deus está acrescentando prosperidade na sua vida. Deus está acrescentando saúde na tua vida esta noite em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmão? É para você essa palavra. Ele acrescentou 15 anos a Ezequias. Mas ele está te acrescentando outras coisas mais. Ezequias não tinha filhos. E a partir daí, desse tempo que Deus deu, Ezequias gerou descendentes. E o que Deus está fazendo na sua vida hoje, o que Deus está acrescentando na sua vida hoje, vai gerar vida, vai gerar transformação, vai gerar uma nova história, vai gerar um novo começo, vai gerar novas oportunidades. Você pode crer, me diga um amém. Vai gerar, o que Deus está acrescentando, vai sair coisa nova daí, vai gerar coisas novas. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: todas essas vitórias tiveram um fator-chave, um único fator-chave, uma diferença absurda. 2 Crônicas 29:10 diz assim, ó. Agora, olha aqui, assim que o Ezequias toma posse do reino, assim, o começo, antes de tudo isso que eu falei, Ezequias fez uma coisa. Que ele viu que o rei Oséias e o seu pai não tinham feito. Olha só o que ele fez. Agora tenho um propósito. Tinha 25 anos, menino, nessa idade. Agora tenho um propósito.
de fazer uma aliança com o Deus de Israel. Eu convido você a se colocar em pé. Entenda bem. Olha a grande diferença. Você sabe o que é uma aliança? Eu vou te falar o que é uma aliança. Esses dias, o mundo inteiro presenciou a Rússia atacando a Ucrânia. Todos sabem disso. Entrou em guerra contra a Ucrânia. E por que a Rússia não entrou em guerra contra a Lituânia? Por que a Rússia não entrou em guerra contra a Polônia? Porque esses países que são vizinhos ali da Ucrânia, são países que fazem parte da OTAN. Entenda isso. E o que significa isso? A OTAN é um tratado, é uma aliança entre as nações. Dizendo assim, se você tem uma aliança, tocou nele, tocou em mim. Atacou ele, me atacou também. Invadiu ele, é como se tivesse invadido, mim também. Isso é uma aliança militar. E nós estamos falando aqui de guerra. Entenda uma coisa. Ezequias sabia muito bem que a derrota de Israel é porque tinham quebrado a aliança com Deus. O fracasso de Acaso, seu pai, tinha sido porque ele tinha quebrado a aliança com Deus. E a primeira coisa que ele faz, olha só, agora eu tenho um propósito. Bom, você é rei, eu sou rei, então eu tenho um propósito. Primeiro ato, eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Porque se eu tenho uma aliança com Deus, é tudo o que eu preciso. Porque se tocou em mim, vai tocar em Deus. Se me atacou, está atacando Deus. Se está lutando contra mim, está lutando contra Deus. E é por isso que Deus enviou o seu anjo. Porque tem uma aliança. E Lucas no capítulo 22 diz assim, ó, Jesus na última Páscoa fala assim, ó, essa é a aliança do meu sangue. Quantos têm aliança no sangue de Cristo aqui? Então eu quero dizer para você, se você tem aliança, você adora, como Ezequias fez. Se você tem uma aliança, você celebra. Se você tem aliança com Deus, você anda em obediência. Se você tem aliança com Deus, você não retrocede quando é afrontado pelo inimigo. Quem tem aliança com Deus, tem oração respondida. Quem tem aliança com Deus, pode não ter um exército humano, mas tem anjos à sua disposição. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você tem aliança com Deus, pode ter momentos difíceis, mas tem sempre a esperança do milagre. E se você tem aliança com Deus, você vive o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Se nós não estamos vivendo isso, é porque talvez, em algum momento, essa aliança quebrou. Em algum momento, nós deixamos de adorar a Deus como Ele merece. Em algum momento, nós trocamos o culto a Deus por outras coisas. E aí nós vamos duvidando, será que eu quebrei a minha parte? Será que Deus continua fazendo a dele? Eu quero dizer para você, você pode quebrar a aliança com Deus, mas Deus não quebra a aliança com você. A partir do momento que você entra na obediência com Ele, Ele está sempre pronto. A minha parte eu sempre vou fazer. A minha parte eu sempre vou fazer. E Romanos 8 diz assim, Deus entregou Jesus para morrer por nós, como não daria com Ele todas as coisas? Só precisamos ter fé agora. Quem tem aliança, não precisa de mais nada. E eu quero que você feche os seus olhos por uma palavra de oração, porque o nosso tempo já está bem avançado. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente nessa hora, mas depois nós faremos uma oração no final. Eu quero orar com você por esta palavra, e deixa ela ir trabalhando no teu coração. E no final, nós vamos vir aqui na frente e vamos fazer uma oração
para você sair daqui aliançado novamente com este Deus que trabalha por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos aqui, Senhor Deus, falado a Tua palavra. E eu te peço, meu Deus, que ela produza o efeito, que ela faça aquilo pela qual ela foi enviada, Senhor Deus, que ela alcance corações nesta noite, Senhor, corações fragilizados, corações afrontados pelo inimigo, corações aterrorizados por diagnósticos médicos contrários, corações, Senhor Deus, abalados pela história que estão vivendo, pelo cerco que estão passando, Pai, mas que essa palavra, Senhor Deus, produza o efeito de fé, de esperança, de certeza que nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor? Que Deus te abençoe.